grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Quanto mais admiro as maravilhas que tu criaste, faz ter certeza. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, Senhor. Então Minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, amados irmãos, você que está ligado conosco nessa live. Que prazer, que honra poder estar com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Como é bom poder estarmos levando a preciosa semente, a preciosa palavra, as boas novas do Senhor, nessa tarde tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Quero agradecer desde já aos amados irmãos que já estão ligados conosco, que já estão sintonizados, né, vamos dizer assim, conosco para ouvir a palavra, para adorar o Senhor. Irmãos, não tem nada melhor do que nós estarmos na presença dEle, do que nós adorarmos o Senhor. E Deus nessa tarde preparou uma palavra muito maravilhosa, direto do trono do Senhor, para o seu coração, para o meu coração. Comece a divulgar para as pessoas, comece a levar para as pessoas, comece a avisar as pessoas que fazem parte do seu grupo, tá certo? Nós já estamos ao vivo. Avise as pessoas da sua célula. Nós temos uma palavra hoje que nós vamos estar compartilhando com toda a igreja, a IDPB Canaã, tá certo? E você vai poder compartilhar também. Quero agradecer o Giovanni que está assistindo. Que Deus te abençoe, irmão Giovanni, grandemente, poderosamente. Que bom podemos estarmos juntos fazendo essa live. Estamos juntos. Você está aí na sua casa, você está no seu quarto, você está na sua sala, né? E Deus aí está falando ao seu coração. Espero que nessa tarde algo poderoso, algo do céu, um milagre do Senhor possa estar alcançando você. A irmã Tânia também está conosco. Que Deus abençoe, irmã Tânia. Cada um dos nossos irmãos que estão aí ligados, que estão aí recebendo, estão se preparando para receber algo de Deus, irmãos. Que Deus vos abençoe, né? Como é bom poder ter pessoas que a gente pode contar, vivendo nesses últimos tempos, dias tão difíceis. Nós precisamos estarmos juntos, irmãos, tá certo? E eu quero nessa tarde compartilhar uma pequena palavra com vocês. Eu estive essa semana, o Raimundo está aí assistindo, está compartilhando conosco também, a irmã Valdiza Alves está aí, a Nubia, minha irmã. Que Deus te abençoe, obrigado, por você estar aí também ligado conosco na palavra do Senhor. Queridos, daqui a pouco nós vamos estar orando, mas eu quero primeiramente compartilhar uma palavra que o Senhor esteve falando ao meu coração essa semana. Eu queria chamar a sua atenção para algo que está acontecendo nesses últimos dias. É muito importante nós estarmos atentos, é muito importante nós pararmos para refletirmos dos acontecimentos desses últimos tempos, irmãos. Porque a própria palavra de Deus
estamos vivendo os últimos dias. Eu queria falar hoje sobre algo que está acontecendo no mundo. Não somente no Brasil, mas no mundo acontece isso. Estamos falando, irmãos, da corrupção dos últimos dias. Todas essas coisas que estão acontecendo hoje no mundo não deveria nos surpreender, não deveria nos assustar, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, queridos. Ela vai se cumprir. E isso nos mostra, isso nos prova que Jesus está mais próximo do que nunca. Que a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. Por quê, pastor? Porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Eu quero convidar você aí na sua casa, você aí no seu carro, você aí no seu quarto, aonde você está. Eu quero convidar você a abrir a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor, lá no livro de 2 Timóteos. 2 Timóteos, capítulo 3, nos mostra sobre a extrema corrupção dos últimos tempos, irmãos. Como é importante nós pararmos, escute, e refletirmos o porquê de tantas coisas. Por que essas coisas estão acontecendo? Aonde que a igreja, onde a igreja está dentro desse contexto, dentro de toda essa situação que hoje o mundo, que hoje o nosso país está passando, que nós estamos passando. Preste atenção que diz a palavra de Deus. Todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios, a Bíblia, ela nos responde, ela traz a resposta para tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Por isso que é importante nós pararmos agora, escute, e refletirmos. Esse é o tempo de nós pararmos para refletir no que está acontecendo, o que Deus quer nos ensinar. Olha o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, o seu filho na fé, escreveu essa carta para o seu filho na fé. Escute, esse não é o momento para nós entrarmos em pânico, esse não é o momento de nós termos medo, esse não é o momento de nós nos isolarmos, esse é o momento mais do que nunca, a igreja vir para fora. Nós fomos chamados de dentro para fora, irmãos. E o Senhor, Ele quer que a igreja dele se posicione. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, instruindo seu filho na fé, que era um jovem pastor, o que iria acontecer nos últimos tempos. E faça uma comparação, faça uma avaliação. Se tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, que o apóstolo Paulo falou na sua época, ao seu filho na fé, chamado Timóteo, se está ou não acontecendo nesses dias. Se as pessoas estão ou não se comportando assim. Queridos, é o momento de nós examinarmos as Escrituras, é o momento de nós mergulharmos na palavra de Deus e vermos o que Deus quer falar ao nosso coração. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim, acompanhe comigo aí, por favor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. É o que diz a palavra do Senhor. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Versículo 3, ele diz: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, escute, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, versículo 5 do capítulo 3 de 2 Timóteo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, diz o apóstolo Paulo, afasta-te, Timóteo, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias,
carregadas de pecados. Escute, olha o que diz aqui a palavra do Senhor: carregada de pecados, levada de várias concupiscências, que aprendem, versículo 7, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, escute, homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Versículo 9 e último: não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi naqueles dias, diz a palavra do Senhor. Queridos, como eu disse para vocês, estamos vendo, estamos assistindo, estamos presenciando, estamos testemunhando, estamos vendo a cada dia, a cada ano que passa, a palavra do Senhor, a palavra de Deus se cumprindo no mundo. Sim, se cumprindo no mundo, está acontecendo. A igreja precisa estar antenada, a igreja precisa estar sintonizada, a igreja precisa estar ligada no que Deus está querendo falar, no que Deus está mostrando para a sua noiva, a igreja. Deus está mostrando para a igreja dele, a sua noiva, esses acontecimentos. Vemos, irmãos, nesta palavra a corrupção do gênero humano. Como é que as pessoas estão se comportando, como as pessoas estão agindo, e isso estou falando a nível mundial. Eu estou falando a nível mundial o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo nesse exato momento. O apóstolo Paulo, ele fala de homens, ele fala de pessoas que se afastam da verdade. Porque essa relação que o apóstolo Paulo, ele mostra para Timóteo, é uma relação de pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que se afastam da verdade. Não vou conseguir falar um por um para você devido à questão do tempo, mas nós vamos refletir em alguns exemplos que ele dá aqui, o apóstolo Paulo ele dá aqui. O significado, por exemplo, ele fala de homens amantes de si mesmos. Quem são essas pessoas, irmãos? Quem são as pessoas que são amantes, que amam a si mesmas, que estão pensando primeiramente em si e têm deixado o seu próximo, têm deixado o ser humano para trás? Escute, são homens que buscam os seus interesses em primeiro lugar, por isso que são amantes de si mesmos. Antes eles valorizam, escute, antes de valorizar os outros, antes de valorizar os outros e a obra do Senhor, eles não têm amor, irmãos. Eles valorizam primeiro a si mesmas, eles valorizam primeiro a si mesmos. E desprezam os outros, desprezam o Senhor, desprezam a graça de Deus, desprezam a bondade de Deus, desprezam a salvação de Deus para a humanidade. Vemos nesta palavra, irmãos, uma coisa muito interessante. Eles não têm amor. Essas pessoas, elas não têm amor, pois o verdadeiro amor, diz a palavra de Deus, não busca os seus interesses. Irmãos, quantas pessoas não têm pensado somente em si? Nós temos visto isso, você vê na televisão, você vê na mídia, o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas, irmãos, não estão ficando para trás por causa do egoísmo do homem, por causa da atitude egoísta em olhar somente para si. Por isso que Paulo disse que seriam homens amantes de si mesmos, irmãos. Esse é o momento de nós pararmos. Será que eu não estou amando a mim mesmo primeiro? Estou desprezando Deus? Estou desprezando o meu próximo, o meu semelhante? Porque Jesus diz que nós temos que amar, a palavra de Deus diz que nós temos que amar primeiro a Deus,
né? E o nosso próximo como a nós mesmos. Será que nós estamos amando o nosso próximo como nós nos amamos? Será que nós temos nos preocupado, irmãos, com o nosso próximo? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, escute, as pessoas, muitas pessoas têm agido dessa maneira, dessa forma e dessa maneira. Outra coisa que o apóstolo Paulo ele fala, dentro dessa relação, ele fala de homens avarentos, a avareza. Quantas pessoas, irmãos, não são amantes do dinheiro? Porque o avarento, a pessoa avarenta, o avarento, a avareza, é uma pessoa que ama o dinheiro, é amante do dinheiro. É alguém que tem como fruto o seu egoísmo, porque amar o dinheiro é o fruto do egoísmo do homem, irmãos. E quantas pessoas nesses dias não têm agido assim, amados? Não tem amado mais o dinheiro, não tem amado mais as coisas materiais do que mesmo a Deus, do que mesmo a sua palavra. Isso aqui é para nos confrontar. Isso aqui é para que nós possamos nos olharmos no espelho da vida e termos a coragem de vermos como é que nós estamos, como temos sido. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo em relação a Timóteo, para que ele pudesse ser um exemplo, ele pudesse ser um obreiro aprovado, alguém aprovado, alguém que fosse um modelo no meio da sociedade, uma sociedade corrupta, uma sociedade egoísta, muitas vezes. E ele fala aqui do avarento, ele fala também aqui do presunçoso, do soberbo. Quantas pessoas não têm sido presunçosas? Quantas pessoas não têm sido soberbas? Pastor, quem são esses? São homens cheios de orgulho, irmãos, de arrogância, que julgam ser superiores aos outros, que somente ele está com a verdade. E nós temos visto isso, irmãos. Nós temos visto isso hoje no nosso país. Nós temos visto isso de uma forma muito clara, muito nítida. Pessoas presunçosas, pessoas que muitas vezes se acham superiores, pessoas que muitas vezes acham que somente elas é que têm a verdade. Paulo diz, cuidado. Paulo diz isso para Timóteo, ele diz para mim e para você, toma cuidado com esse tipo de pessoa. Depois nós vamos ver qual é o conselho que ele nos dá quando nós nos depararmos com esse tipo de pessoa. Outra coisa que ele diz, ele fala do blasfemos. O que é blasfêmia, pastor? Blasfêmia é ofensa verbal a Deus. Quantas pessoas não têm ofendido Deus? Escute, mas essa ofensa, ela não se limita somente em palavras. A palavra de Deus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Queridos, você sabe muito bem que esse ano, que durante o carnaval, algumas pessoas não respeitaram Deus, chamaram Deus de todas as palavras que você possa imaginar de Jesus Cristo, de baixo escalão, que não convém eu citar aqui nesse vídeo, que não convém eu citar aqui por questões éticas. Mas quantas pessoas não têm ofendido Deus, irmãos, blasfemado contra Deus, zombado de Deus? Está ou não está acontecendo isso nesses dias? Paulo disse que se iria acontecer, igreja. A palavra de Deus disse que se iria acontecer, amados irmãos. E como nós temos que agir? Como é que nós temos agido diante dessas coisas? Será que nós temos falado a palavra ou nós temos nos calado? Será que a igreja do Senhor está tocando trombeta? Ou será que a igreja está amordaçada por causa desse momento que nós estamos vivendo? Saiba de uma coisa, queridos, esse não será o primeiro, não será o segundo, não será o terceiro, não será o último, enquanto Jesus não volta. Não será a primeira nem a última.
dificuldade ou tempos difíceis que a igreja, enquanto estiver aqui na terra, passará. Não adianta nós nos escondermos, não adianta nós ficarmos escondidos, não adianta nós recuarmos, a igreja tem que avançar. Nós não podemos nos calar, nós temos que tocar, nós temos que falar. Tocar trombeta significa fala, declara. Esse é o momento da igreja se levantar, porque o Senhor conta com a igreja, e a igreja é eu, a igreja é você que me ouve. Nós somos a igreja não é um prédio. E eu pergunto para você, diante desses exemplos que ele está falando aqui, desses homens, será que nós vamos nos calar? Vamos permitir? Não, nós temos que realmente ir. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o exército de Cristo. Não é o momento de nós aceitarmos essa situação, esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, ficando isolados, ficando com medo. Tem pessoas, tem crente que está com medo, irmãos, com medo. Você tem certeza da sua salvação? Porque aquele que tem certeza de salvação, ele não tem medo da morte, porque ele faz como o apóstolo Paulo, que disse que morrer para ele era lucro. E o morrer para você é o que, irmãos? O que você espera desse mundo que nós estamos vivendo? Você está vivendo nesse mundo como se o paraíso fosse aqui? Você está vivendo nesse mundo como se você fosse viver para sempre aqui? A palavra do Senhor nos diz que a nossa pátria não é aqui, meus irmãos. A nossa pátria é no céu. É na Nova Jerusalém que está preparada, que o Senhor preparou. Nós estamos aqui por um breve momento, igreja. E o Senhor está vindo para levar os seus. E nós precisamos estarmos na expectativa, precisamos estarmos preparados. Se não estamos, vamos nos prepararmos, igreja. Esse é o momento de nós falarmos de Jesus para as pessoas. Esse é o momento de nós sairmos e falarmos de Cristo. Esse é o melhor momento, igreja. Já que nós não podemos falar no prédio, no templo, mas nós podemos ir de casa em casa. Nós podemos falar para as pessoas, orar por elas, para que o milagre de Deus aconteça. O Espírito do Senhor está sobre nós. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, meus amados. E esse é o momento de nós nos levantarmos com voz profética. Eu disse que o mês de maio seria o mês da cura. Diante desse momento tão delicado que nós vivemos, que você sabe que está acontecendo, que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, que o Amazonas está vivendo, nós precisamos nos levantar. A palavra de Deus diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não somos obrigados a aceitar essa situação. O Senhor nos deu poder e autoridade, irmãos. Diz a palavra do Senhor. Paulo vai mais adiante. Ele fala de desobediente aos pais e mães. Ele fala de pessoas ingratas. Escute. São pessoas que são péssimos exemplos na família. Pessoas que agem dessa maneira, pois eles não honram seus pais, não honram suas mães. Quantos filhos têm sido ingratos? Ingratos com Deus, ingrato com seu pai, com a sua mãe. Está acontecendo nesses dias. Filhos que não respeitam, filhos que não honram mais o pai e a mãe. Queridos, está ou não está acontecendo isso nesses dias? Isso tem ou não tem acontecido? Veja os exemplos, veja o que tem acontecido, veja as notícias, irmão. Filhos se levantando contra o pai, matando a mãe, sem afeto, sem amor, sem misericórdia. Está acontecendo, está se cumprindo, igreja do Senhor, a palavra de Deus. São pessoas ingratas com Deus, com os pais, com os amigos, com a igreja. Quantas pessoas têm sido ingratas? Quantas pessoas têm sido ingratas com a igreja, têm sido ingratas com Deus? Saem, falam mal, mas esquecem muitas vezes daquilo que aquela
são pessoas ingratas. A Bíblia chama esse tipo de pessoa de ingratos, de ingratas. A Bíblia chama essa pessoa de alguém desobediente, alguém que não consegue obedecer. Quantos filhos, escute, quantos filhos não estão sofrendo? Quantos filhos não estão vivendo debaixo de maldição? Porque simplesmente tem desonrado o seu pai, tem desonrado a sua mãe, tem desonrado o seu amigo, tem desonrado a sua igreja, tem desonrado o seu pastor. A honra atrai bênção, a desonra atrai maldição, é o que diz a palavra do Senhor. Será que nós não estamos percebendo, será que nós estamos tão adormecidos que nós não conseguimos enxergar que isso está diante dos nossos olhos e está acontecendo nos nossos dias, igreja? Esse é o momento de nós nos humilharmos, esse é o momento de nós chorarmos, esse é o momento de nós nos plantearmos, pedirmos perdão de Deus pelo pecado da nação, pelos nossos pecados, e pedimos para que a graça e a misericórdia do nosso Deus nos alcance. Eu estava dizendo um dia desse para alguém que se Deus derramasse, escute, toda a sua ira sobre a terra, não ficaria nada em pé, nada. Mas a ira de Deus, a justiça de Deus, vem com um tempero chamado misericórdia. Queridos, igreja de Deus, igreja do Senhor, você é a igreja. Está na hora de você tomar uma posição na sua vida com Deus. Não fique esperando terminar esse momento difícil. Não fique esperando as igrejas reabrirem, voltarem os seus cultos, suas celebrações, para você se reconciliar, para você voltar a servir o Senhor. Você pode fazer isso hoje. Deus está te chamando. O Senhor está de braços abertos esperando você, você que está afastado, você que está vivendo uma vida longe, distante do Senhor. Deus está te chamando hoje. Deus está permitindo toda essa situação para que você, para que as pessoas reconheçam Ele, dobrem o seu joelho e se arrependam dos seus pecados. O que afasta o homem de Deus, queridos? É o pecado. Isso que está acontecendo hoje no mundo é o pecado, é a desobediência, é a afronta contra Deus, é a blasfêmia contra Deus, é a atitude do homem, a presunção, a avareza do homem, a soberba do homem, a desobediência do homem. Está fazendo, está permitindo que Deus ele venha e Ele haja de justiça. Deus não tem prazer na morte do ímpio, queridos. Deus não tem prazer na morte do homem, Ele quer salvar, mas pastor, então por que isso está acontecendo? Por causa do pecado. A Bíblia diz, se o homem tem que se queixar, lá em Lamentações diz, se o homem tem que se queixar, que ele se queixe dos seus pecados. Que o homem se queixe das suas atitudes em relação ao seu Criador, em relação ao seu Deus, Abba Pai. E nós precisamos dobrarmos os nossos joelhos, ir para o pó e dizer, Pai querido, tem misericórdia de mim, como fez Bartimeu. Bartimeu, ele chegou na presença do Senhor, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, como é que você tem entrado na presença do Rei? Se tem levantado, você tem entrado na presença do Rei assim? Ou você tem entrado na presença do Rei assim? É com humildade. Ei, o apóstolo Tiago, ele disse assim, limpai as mãos, pecadores, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. É diante do Senhor que eu tenho que me humilhar. É diante do Senhor que eu tenho que dobrar o meu joelho, eu tenho que reconhecer as minhas
minhas fraquezas, eu tenho que reconhecer a minha miséria como um homem diante de Deus, que não mereço, que não sou digno da sua graça e da sua misericórdia. Se você está de pé, se você está com saúde, se você está vivo, se você ainda respira, é porque Ele tem feito isso com você, querido. Eu tenho todos os dias dito isso para Ele: Senhor, é a Tua graça na minha vida, é a Tua misericórdia, eu não sou digno, Senhor. E não somos mesmo, igreja. Querido, você que me ouve, você também não é. Quantas pessoas não estão sofrendo, quantas pessoas não estão chorando, quantas pessoas não gostariam de uma nova oportunidade. Deus está te dando essa oportunidade. Deus está te dando essa oportunidade de você voltar ao primeiro amor, de você voltar a fazer a vontade do Senhor. Paulo fala mais, ele fala de homens irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Sabe o que significa isso? Que esses homens, eles nunca estão dispostos a perdoar. São pessoas que não estão dispostas a perdoar. Você que me ouve, você tem liberado o perdão para aqueles que têm ofendido você? Ou você tem dificuldade de liberar perdão para as pessoas? Quantas pessoas dentro das igrejas são orgulhosas, não têm humildade? Quantas pessoas dentro da igreja também têm sido caluniadoras, orgulhosas, obstinadas, traidoras? Traidoras. São pessoas que estão vivendo uma vida assim, irmãos, e não conseguem perceber isso. São pessoas que nunca estão dispostas a perdoar. São pessoas que nunca estão dispostas a se reconciliarem. O coração está cheio de orgulho. Não consegue perdoar aquele que lhe ofendeu. Não consegue perdoar aquele que lhe decepcionou. Não consegue perdoar aquele que lhe prejudicou. Não consegue. São pessoas que têm um coração assim. Nós vamos ver lá no final o que Paulo fala sobre esse grupo, esse conjunto de pessoas aqui. Ele dá um conselho para Timóteo. Ele diz que essas pessoas, escute, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, que essas pessoas cometem um crime de calúnia nas igrejas. E esse crime é ignorado e não raramente se pune o caluniador. São pessoas impiedosas, desumanas, que não tem piedade, não tem misericórdia. É assim que nós estamos vendo o mundo hoje. E esse era o momento de nós aprendermos com toda essa situação de dificuldade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dois momentos difíceis no mundo. Nós estamos vivendo um momento difícil na área da saúde. Nós estamos vivendo um momento difícil na área econômica, na área das finanças. Na área da saúde, muitas pessoas estão doentes. Mas eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada, desses quase 29 anos. Que a doença, a enfermidade não começa no físico, ele começa no mundo espiritual, começa na minha alma. Como seres humanos, nós estamos sujeitos a essas coisas. Como seres humanos, não somos anjos, estamos sujeitos a ficarmos doentes. Mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor está conosco. Deus está conosco. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me sustenta. Então, duas coisas difíceis nós estamos passando hoje: a questão da saúde e a questão da economia. E como é que nós devemos enfrentar isso? Com medo? Com receio? Com dúvidas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que confiar nas promessas de Deus. Enquanto Jesus não volta, eu me apego com as promessas do meu Senhor e Salvador. Eu não olho, queridos,
para o que está diante de mim. Eu olho para as promessas de Deus baseado na sua palavra. Os homens dizem muitas coisas. Os políticos e cientistas falam muita coisa. Mas eu sempre digo que Deus, Ele dá a última palavra. Nada vai acontecer com você, nada vai acontecer no nosso país, nada vai acontecer no mundo sem a permissão dEle. Ele está no controle de tudo. Tudo que vir acontecer no mundo, no nosso país, vai acontecer baseado na vontade de Deus, vai acontecer baseado no cumprimento da palavra do Senhor. Quantas pessoas não ficaram doentes nesse período, com essa pandemia? Quantas pessoas não conseguiram sobreviver, deram a volta por cima, confiaram no Senhor, lutaram, souberam que realmente aprenderam que nós não somos nada, nós somos vulneráveis, nós somos como a erva do campo que está verde, hoje, amanhã está seca. Nós temos que sair dessa situação com alguma lição, nós temos que sair desse momento com algo aprendido, com um aprendizado na minha vida com Deus. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, vai passar esse momento, virão outras e outras, enquanto Jesus não volta, virão tempos difíceis, tempos trabalhosos, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que me ouve. Eu não posso negar isso de você, eu não posso omitir isso é fato, vai se cumprir. Esta palavra vai se cumprir, a palavra do Senhor vai se cumprir no mundo, não tem jeito. Corra para os braços do Pai, corra para o Senhor, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, como diz o salmista, socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus esteja falando no seu coração agora, meu amado, aí na tua casa. Deus nos deu essa ferramenta para levarmos a palavra, as boas novas. Faça isso você também. Não fique gastando tempo nas redes sociais ouvindo notícias pessimistas, mentiras, entrando dentro de você a mentira. Mas procure ser um canal de Deus. Procure buscar coisas que edifiquem, coisas que possam acrescentar na sua vida hoje. Nós não podemos fazer culto na igreja, mas eu penso que você pode fazer um grupo de oração para a sua igreja orar. Eu acredito que nós não vamos estar quebrando um decreto. A igreja não pode achar que ela tem que ficar em casa e vidas estão morrendo e indo para o inferno. O Senhor conta com você. Eu tenho falado isso para esta igreja, qual sou pastor. Nós não podemos cruzar os braços, não podemos ver as nuvens passando e o tempo está passando. E pessoas estão morrendo sem Jesus, sem esperança. E nós, como igreja, temos esse papel. Fomos chamados para isso. Paulo diz mais. Ele diz que essas pessoas são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse período que nós estamos passando de dificuldade, você pode sair por aí, vocês veem as pessoas ignorando o que está acontecendo. Alguns estão numa rodada com as latinhas, com os amigos, fazendo a churrascada, como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecendo, ignoram, fazendo vista grossa do que está acontecendo. A igreja tem que se levantar. Você, querido, tem que se levantar. As pessoas têm que se despertar. E nós temos que falar isso para elas. Que Jesus está voltando. E nós, como igreja, estamos preparados como as noivas. A parábola das 10 virgens. A palavra fala de 5 nécias e 5 prudentes. Que nós possamos ser 5 prudentes. Que a nossa vasilha esteja cheia de azeite, esteja cheia de Deus. Que quando Jesus voltar, nossas vasilhas não estejam secas. Quantas pessoas estão com as suas vasilhas secas nesse período, irmãos?
Quantas pessoas estão secas, sem vida, sem esperança, sem alegria, sem motivação, com autoestima lá embaixo, com depressão. Quantas pessoas estão assim? Eu pergunto, quem está indo lá? Quem está indicando, quem está apresentando Jesus para essas pessoas? Não, mas porque você tem que ficar em casa. Engraçado. É muito interessante, as pessoas ficam em casa, podem ficar em casa para não vir para a igreja, podem ficar em casa para não vir para a oração, mas não podem ficar em casa, mas saem muitas vezes para comprar uma comida, para ir no supermercado, para ir na farmácia, para ir no comércio. Ei, isso é justo? Isso é justo? Eu estou perguntando para você que é crente, isso é justo? Você tem medo de vir para a oração, você tem medo de vir muitas vezes para a célula, mas você não tem medo de sair na rua e no comércio, você não tem medo de ir na padaria, você não tem medo de ir no supermercado, você não tem medo de ir em outros lugares resolver situações pessoais. É justo isso? Para oração, para a célula eu tenho medo. Para evangelizar alguém, falar de Jesus, visitar alguém, eu tenho medo. O decreto funciona somente para isso na minha vida. Eu quero chamar a sua atenção para que Deus está falando no seu coração, igreja de Deus, noiva de Jesus Cristo. Qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Para a gente encerrar, já vamos concluir. Qual é a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo, seu filho na fé, em relação a esse tipo de pessoa? Ele diz no versículo 6, acompanhe comigo, nós já vamos encerrar. Ele diz: destes, Timóteo, afasta-te. O que essas pessoas podem acrescentar na minha vida? Será que as pessoas que vivem uma vida de blasfêmia, pessoas que só pensam em si, pessoas que vivem uma vida de desobediência, de desonra, uma pessoa ingrata, alguém que é irreconciliável, alguém que tem o coração destinado, será que essa pessoa pode acrescentar alguma coisa na minha vida? Será que ela pode acrescentar alguma coisa na sua vida? Ou será que a palavra do Senhor pode acrescentar algo na tua vida? Essa palavra é para que nós possamos refletir. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, afasta-te destes. Afasta-te destes. Destes te afasta, Timóteo. Por que ele falou isso? Porque esse tipo de pessoa não pode acrescentar nada na tua vida, nem na minha. São pessoas que estão com a mente totalmente cauterizada, mas há pessoas ali fora que estão precisando, que estão necessitando, queridos. E cabe a nós, cabe a você, cabe a mim sairmos. Cabe a você e a mim irmos em busca das pessoas, orarmos para que esse momento negro, para que esse momento difícil, onde nós temos a questão da economia, a questão da saúde no mundo, está sendo afetada. E pedimos para o nosso Deus: Senhor, nos ajude. Deus não tem deixado faltar o pão na tua casa. Deus não tem deixado, nem você desempregado, escute, Deus não tem deixado faltar o pão, o alimento, o básico. Aquilo que você necessita, Deus tem usado outras pessoas para suprir a sua necessidade. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que cuida de nós. Sabe por quê? Ele se preocupa contigo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Tudo começa com Ele. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, diz a palavra do Senhor. Para concluir, a palavra de Deus diz, Paulo diz mais ali no versículo 6, ele diz que eles entram nas casas e levam cativos. Escute, aqui tem uma observação que eu quero conversar com você, que eu quero falar para você. Cuidado com o que você está vendo e ouvindo nas redes sociais. Cuidado com os fake news. Cuidado com as mentiras. Cuidado com
com os ensinamentos, cuidado com as coisas que está chegando até você, entrando na sua casa, entrando pela TV, entrando pelo computador, entrando pelo teu celular. Cuidado com essas mentiras, cuidado que isso pode prejudicar a tua vida, a tua fé, e transformar isso na sua vida como algo que venha prejudicar você, o teu relacionamento com Deus. E esse é o momento de nós termos os critérios em nossas vidas. Esse é o momento, eu não estou dizendo que nós somos melhor do que os outros, mas Paulo fala aqui de uma coisa muito interessante, de sermos um modelo, de fazermos a diferença, de sermos luz e sal da terra, de sermos sabor aonde nós estamos, aonde formos, que as pessoas possam ver Deus em nossas vidas. Não que nós somos melhor do que os outros irmãos, por favor, não é isso. Longe de nós esse espírito, mas o mundo, a sociedade está precisando de modelo, de exemplo, de bons modelos, de bons exemplos, de pessoas que falem a verdade, de pessoas que vivam a verdade do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Você tem que ser a verdade onde você está. Deixa eu dizer uma coisa para você, outra coisa que Paulo diz, que todas essas atitudes, que todo esse plano que hoje está sendo cogitado contra o nosso país, contra a igreja do Senhor, contra aqueles que servem a Deus, Paulo diz aqui, que pessoas que têm essa postura, pessoas que estão vivendo assim, que essas pessoas que estão vivendo assim, pessoas que são amantes de si mesmas, pessoas avarentas, pessoas que são profanas, pessoas que não têm um afeto natural, que não conseguem amar as pessoas. Escute, Paulo diz que eles não irão adiante, que eles não vão sobressair, não irão porém adiante, porque a todos será um manifesto o seu desvairo, como também foi o daqueles dias. Eu me lembro que alguns anos atrás a igreja do Senhor estava orando para que Deus fizesse uma limpeza na nossa nação, e a igreja estava orando para que Deus levantasse uma pessoa que temesse a Ele, que pudesse trazer a justiça, que pudesse trazer realmente algo que fosse justo para o Brasil, para a nação. E a igreja do Senhor entrou nesse projeto, entrou nessa oração, entrou nesse propósito. E Deus ouviu a oração da sua igreja. Deus ouviu o clamor da igreja dele. E nós temos visto uma guerra hoje política. Nós temos visto uma guerra hoje lá em Brasília. E um homem chamado Jair Messias Bolsonaro sendo atacado de todos os jeitos, de todos os lados, mentiras, calúnias. Isso é um preço que ele está pagando, irmãos, porque ele quer trazer a justiça, ele quer trazer um país justo, ele quer fazer do Brasil um país justo. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos não só orar, mas nós precisamos também nos posicionarmos como parte desse projeto, procurando realmente não fazer parte desse grupo de pessoas que entram no mérito dessas coisas, igreja. Que nós possamos não entrar nesse grupo da corrupção dos últimos dias, que nós possamos estar, sabe, longe dessas coisas, que nós possamos rejeitar esse tipo de coisa em nossas vidas. Eu quero desafiar o seu coração e dizer para você que nós vivemos sim tempos difíceis. Isso aqui é inegável, isso aqui é fato, como diz o meu amigo o pastor Abimael, isso aqui é fato. Vivemos em tempos difíceis, tempos trabalhosos,
Nós, escute, por isso precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Está na hora de você, como igreja, se voltar para a palavra de Deus. Não como aquela coisa religiosa, mas aquela coisa compromissada com o Senhor. Aquela coisa espontânea. Aquela coisa, sabe, irmãos, que vem de dentro para fora. Algo do céu. É isso que Deus quer. Então, nós estamos vivendo esse tempo difícil. E a palavra do Senhor é o nosso guia seguro para nos conduzir, para conduzir você, meu irmão, neste mundo de trevas. Estamos vivendo um mundo de trevas. Trevas morais e espirituais, irmãos. Nós temos visto aí os poderes se levantando contra o que é justo, contra o que é verdadeiro. E muitas vezes nós estamos vendo apenas e fazendo vista grossa, alguns até se manifestam em orar, em jejuar, porque nós sabemos que isso também é espiritual. Tudo começa no espiritual, nada começa no físico começa primeiro no espiritual. Há uma guerra, um exército. O diabo tem se levantado contra a igreja, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu fico com aquilo que Deus fala. Toda essa trama, todo esse projeto, todo esse plano diabólico contra o nosso país, contra a igreja do Senhor, porque a igreja está dentro desse contexto, não vai prevalecer. Esse plano não vai adiante, eles não vão adiante, eu creio nisso. Eles não irão adiante, porque tudo aquilo que eles estão fazendo, as ocultas, as escondidas, Deus vai trazer à tona. Deus vai trazer à tona. Nada fica escondido. Todas as coisas estão patentes aos olhos dele, meu irmão. Ele vê, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons. O Senhor tem visto o teu coração. O Senhor sabe a sua dificuldade. O Senhor tem visto você aí na sua casa. Que Deus possa estar te abençoando. Portanto, igreja do Senhor, sejamos o exemplo. Sejamos o exemplo a esta sociedade pós-moderna. Sejamos um exemplo para aquelas pessoas que estão lá fora, morrendo, perecendo no pecado. A igreja do Senhor é um exército. A igreja do Senhor é o povo de Deus. Eu quero declarar que Deus te abençoe. Leve essa palavra essa semana para a sua célula. Você que está sem fazer célula, você que está, escute, a Bíblia fala da prevaricação. Saber que nós temos que fazer e não fazemos, isso é prevaricar. O Senhor está contando com a igreja. O Senhor está contando com você. É Ele que te dá saúde. É Ele que te cura. Foi Ele que te curou. Foi Ele que te curou do Covid. Você que pegou o Covid, você que pegou o coronavírus, foi Ele que te curou. Ele que te deu vida, Ele teve misericórdia de você. Então você tem testemunho. Você é devedor. Paulo disse em uma das cadeias que ele era devedor. Nós somos devedores. Alguém pagou o preço por mim. Alguém pagou o preço por você. Alguém tem pago o preço por você. Eu creio que não foi em vão o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos teus pecados. Fale de Jesus. Aonde você chegar, vai para a oficina, tiver contato com as pessoas, entre com a palavra. Não se preocupe com o que você vai ter que falar. Deus colocará a palavra na tua boca e você falará aquilo que você tem que falar, aquilo que Deus quer que você fale. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você como canal de bênção na vida das pessoas. Eu quero orar por você agora, uma pequena oração.
Você que está na sua casa, você que está doente, você que se encontra enfermo, que Deus te abençoe com esta palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de poder compartilhar a Tua palavra, esta palavra que nos fala da corrupção dos últimos dias. Estamos vivendo isso, Senhor. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, meu Deus, o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa essa pessoa que me ouve. Senhor, toca agora nessa pessoa que está doente, que está enferma, meu Deus. Em nome de Jesus, eu ordeno a cura agora sobre a vida dessa pessoa que está enferma, Senhor. E eu oro também, Senhor, por essa pessoa que está desempregada, Senhor. Abre as portas. Abre as portas, meu Deus, de trabalho para essa pessoa. Senhor, nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Guarda o Teu povo, guarda essa família, guarda o meu irmão, guarda a IDPB Canaã, guarda a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil do Estado do Amazonas. Guarda os nossos pastores e suas famílias. Nos cobre, Senhor, nos cobre com o Teu manto. Nos blinda, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco durante toda essa semana. E eu creio que mais curas teremos essa semana. Mais pessoas serão curadas do Covid-19. Mais pessoas serão, meu Deus, recuperadas, restauradas. E declaramos, repreendemos espírito de morte no nosso estado, no nosso país. Essa corrupção do inferno, do diabo, diabólico, nós repreendemos também, Senhor. E declaramos a verdade do Senhor sobre a nossa nação. Usa o nosso presidente, guarda a vida dele, Senhor, sua família. Meu Deus, preserva ele na Tua presença, meu Pai. Cobre ele com Teu manto, cobre ele, Senhor, com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo seja com cada um, durante toda essa semana, durante todo o dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado. Compartilhe essa live, compartilhe com as pessoas essa mensagem, essa palavra. Coloque em prática. Creia nessa palavra, queridos, em nome de Jesus. Até a próxima live, em nome de Jesus. Amém, Jesus.